Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e você faz parte do programa Café com Karina. Sua jornada para se conectar com pessoas que extraem flor de pedra começa aqui e agora. Boa noite, pessoas queridas. É um prazer enorme estar novamente com vocês. Aqui nós temos uma pessoa muito especial que eu tive o privilégio de conhecê-la quando eu participei do Oráculo com a Luana Piovani. E Raquel estava ao meu lado e assim foi uma conexão absoluta e assim me encantei logo de primeira. Ela estava do meu lado e eu não sei. E aí, assim, me conectei e foi nesse momento que eu falei, eu preciso entrevistar. A Raquel me passou muita força, muita sensibilidade e também muita dor. A causa da Raquel é uma causa legítima, muito bonita. Então, primeiro, eu tenho muita honra de te receber aqui, Raquel. Raquel Afonso é mãe, ela é do lar, confeiteira, doula da morte, ativista contra a violência obstetrícia. A Raquel, ela tem uma luta muito importante em relação à justiça e uma petição online onde está no Google para arrecadar assinaturas para uma manifestação popular sobre o tema. Hashtag Justiça para Melissa. Raquel, é um prazer. Primeiro, te agradeço grandemente por você ter aceitado o meu convite e por estar aqui. Como esse programa Café com Karina tem o objetivo de apresentar pessoas inspiradoras com causas maiores, causas que fazem a diferença. Realmente é um grande prazer estar aqui com você. Quero que você conte a tua história, por favor. Seja muito bem-vinda. Obrigado. O prazer é todo meu, a honra é toda minha de estar com você novamente. E eu vim aqui contar um pouco da minha história, triste história, né? As minhas maternidades não foram tão felizes assim. Não a minha maternidade em si, né? Os meus filhos são uma bênção. Eu acho que o papel de ser mãe é o que move a minha vida. Eu fui mãe muito cedo. Eu tive o Marcelo com 17 anos, do meu primeiro namorado. Tive tudo particular, porque como eu era de menor, eu tinha meus pais comigo, né? Então, a minha mãe que teve todo o acompanhamento do meu pré-natal. Só que eu não deixei de sofrer violência obstétrica no parto, né? No pré-natal, mesmo sendo particular. E foi uma experiência que eu jamais imaginei outro filho, né, para passar por isso de novo. Então é muito difícil o que aconteceu. Eu tive uma gravidez de risco do Marcelo, apesar de estar tudo bem, eu era muito nova, mas eu tive a pré-eclâmpsia. E nos pré-natais, só quem sabia dos riscos era minha mãe, porque eu era muito nova. Então, eu ficava numa sala separada, com a minha pressão monitorada, e a minha mãe que era, né, que sabia de tudo que estava acontecendo. Eu tive um parto cesárea por conta da pré-eclâmpsia, meu filho nasceu, foi tudo bem, vim para casa com ele, tive que aprender a ser mãe, muito nova, tive que crescer junto com meu filho, e com o pai desse meu filho eu tive um relacionamento abusivo. Então, foi muito complicado ter um filho no colo e ter esse relacionamento. Então, entre indas e vindas foram bem difíceis, mas eu sempre tive com meu filho comigo, sempre fui amparada pelos meus pais. Então, graças a Deus, eu consegui me livrar e seguir a minha vida.
Quando meu filho estava completando 10 anos, eu comecei a namorar de novo, e foi tudo muito rápido. Eu no primeiro mês já estava namorando, no outro mês já estava morando junto, no outro mês eu já tinha engravidado. Então foi um susto, foi muito rápido. E o choque maior foi ter que passar por tudo de novo na gestação, né. E nessa gestação eu já estava com 27 anos, eu já fiz todo o pré-natal pelo SUS, estava tudo bem, foi uma gestação que ocorreu tudo bem, não tive pré-eclâmpsia, não tive nada. Eu fui a autora, vamos dizer assim, né, a protagonista de toda a gestação, eu que, né, eu não tinha mais a minha mãe ali comigo. E aí eu vim de Indaiatuba, que eu morei em Indaiatuba a vida toda, né, eu vim morar em Florianópolis, eu já estava grávida de 7 meses quando eu vim para Florianópolis. E o meu filho nasceu aqui, o Arthur, meu filho do meio, nasceu de parto normal, só que eu também não deixei de sofrer algumas violências. E eu tive, na hora da dor, né, logo que eu cheguei no hospital, pediram para fazer a lavagem. E eu neguei, eu não quis, porque a lavagem intestinal é uma violência, né, não deixa de ser, é um ato que não precisa ser feito, né, no momento ali. E fizeram a lavagem, eu fiquei com a minha mãe, e na hora das contrações das dores, a enfermeira passava e perguntava se eu queria chupar um pirulito. E aquilo era muito constrangedor, né, eu não estava entendendo muito, mas e quando eu fui encaminhada para a sala de parto, eu não tive, assim, opção de parir meu filho na posição que eu quisesse. Me colocaram na posição ginecológica, logo que eu deitei, fizeram um piquezinho lá embaixo, um corte, que eu senti uma queimação, eu não entendi o que era aquela queimação, e veio uma médica falando muito alto, né, e logo que ela entrou na sala, ela falou: "Olha, eu vou te ajudar no 3, você faz força que eu vou te ajudar". Então toda vez que ela falava 3, ela subia em cima de mim e empurrava a minha barriga. Graças a Deus que foram apenas 3 esforços, né, que eu fiz, e o meu filho nasceu rapidinho. Então, esse subir na minha barriga é a manobra de Christeler, que é um ato também de violência obstétrica, e isso pode acontecer de romper o útero, né, da criança sofrer alguma asfixia na hora do parto. Então, eu mais uma vez não deixei de sofrer. Mas eu saí da maternidade com meu filho no colo. E segui a minha vida, né. Eu sempre tive sonhos de ter filhos gêmeos, de ter a casa cheia de criança, mas o medo de passar por tudo isso era bem complicado. O meu marido é gêmeos, então eu imaginava ter, assim, bebês, mas a gente nunca parou para planejar outra gestação, né. E no final de 2019, eu engravidei novamente, 10 anos depois. Meus filhos têm 10 anos de diferença. O E aí o Marcelo já estava com 20, o Arthur já estava com 10, e eu engravidei de novo. E aí foi também mais uma vez um choque, foi bem complicado aceitar uma nova gestação, só que eu queria muito uma menina. Então eu imaginava, eu falei: "Agora vem uma menina", e eu aceitei, eu cuidei os 9 meses, foi uma gestação normal, apesar de ser diferente, gestação de menina e menino, eu curti cada momento, cada movimento dela, cada pôr do sol eu assisti com ela, então foi uma conexão, assim, que não tem explicação. E no final da gestação, né, eu tive um acompanhamento da gestação da Melissa, da última, com um médico de alto risco, porque eu já estava com 37 anos e no posto de saúde eu escutei que eu estava velha para gerar um filho.
já começou por aí. E como a gente estava entrando na pandemia, né, 2020, eu até preferi passar com esse médico de alto risco, porque era só ele que iria me acompanhar. Então foi um acompanhamento ótimo, ele cuidou, assim, os 9 meses de mim, vamos dizer. E ele dizia: "Olha, ela vai ser um bebê bem grandão". Então, eu esperava mesmo uma menininha loirinha, branquinha, gordinha, do jeito que eu sempre sonhei. E ela não veio na data prevista de parto, ela estava meio preguiçosa para nascer, mas ainda estava no tempo. Eu procurei o hospital quando eu completei 9 meses, né, e na data da gestação eu já estava de 41 semanas, e o hospital resolveu induzir o parto. Mesmo estando tudo bem comigo e com ela, o hospital resolveu induzir o parto. Eu escutei que era para acelerar, né, o processo de indução é para acelerar. Eu já estava com 3 centímetros de dilatação, a minhas 2 vias de parto ou era cesárea ou era normal, né, como eu já tinha feito. A indução era algo novo, então eu não sabia o que que eu poder né, o que eu iria passar com a indução. Mas eu estava dentro de um hospital, e eu acabei ficando sozinha praticamente o tempo todo, eles alegaram que com a pandemia eu não poderia subir com acompanhante, não poderia ficar com acompanhante, e a indução seria feita por sonda, porque por eu já ter uma cesariana, né, que era menos arriscado, e o médico não conseguiu colocar a sonda por conta de já ter uma abertura, o útero, né, já está com 3 centímetros de dilatação, a sonda não fixou. E ele resolveu colocar o soro. Soro esse que eu achei que era apenas um soro, porque eu estava muito tempo sem comer no hospital. Eu cheguei às 11 da manhã no hospital. Quando eu fui atendida já era quase 3 horas da tarde. Eu estava sem água, sem comida, sem acompanhante. E aí quando eu fui para a sala, né, para o leito, já era mais de 4h30. Então eu achei que esse soro era soro, né, eu ia parir um filho, eu precisava me hidratar. E eu ainda pedi várias vezes: "Não, eu não quero soro, eu não quero injeção, eu não posso tomar um banho, né, fazer alguma coisa". Eles não me deixaram optar por nada. Eu iria colocar o soro e pronto. E eles colocaram esse soro às 6 da tarde, aonde foi aumentando, né, esse soro de meia em meia hora. A máquina que eu estava acoplada com esse soro, apitava muitas vezes, então sempre entrava uma enfermeira para ver a máquina, não para me ver. E o trabalho de parto começou muito rápido. Eu tinha apenas os desconfortos da gestação, por já estar de 9 meses, ela ser um bebê bem grande, mas eu não estava tendo contração ainda. E quando colocaram o soro, aquilo começou muito intenso. E quando deu umas 8h30, mais ou menos, eles fizeram o exame de toque, aí eu já estava com 5 centímetros, o pai poderia me acompanhar, me levaram para o banho, aí me colocaram no banho e pediram para mim ficar de 40 minutos a 1 hora. A enfermeira falou: "Ó, pode ficar de 40 minutos a 1 hora aí". Só que eu não conseguia, era muita dor. Eu acho que eu fiquei uns 20 minutos. E ninguém colocava a mão em mim, ninguém chegava perto de mim. Eu não entendi o porquê. E aí eu pedi para a enfermeira para sair do banheiro. Eu estava sozinha, e na hora que eu saí, ela não me deu toalha, ela não me segurou, ela não fez nada, ela só colocou o aventalzinho em cima de mim e pediu para mim sair. E eu achei aquilo eu já estava, sabe, uma sensação de que: "Poxa, de novo eu vou sofrer". Enfim, eu fui para a sala de parto, entrei na sala de parto, aí o meu companheiro já estava entrando pela outra porta, e quando ele foi entrar, a enfermeira empurrou ele e pediu para ele ir fazer os papéis da internação, e pediu para ele sair. Eu ia pedir para ele me ajudar a sentar na maca, porque eu estava muito grande, ela não me ajudava, e eu não consegui ajuda. Ela fechou a porta, ele nem entrou na sala, eu sentei na maca, né, entrei, subi na maca, sentei, fui me acomodar e ela saiu pela porta. Quando eu me acomodei, eu senti a bolsa estourar. E aí logo que eu senti a bolsa estourar, eu senti uma dor muito forte do lado esquerdo, como se fosse um chute.
alguém tivesse chutado uma bola e a bola bateu na minha barriga e estourou. Foi uma coisa muito forte. Na hora eu gritei e segurei assim a barriga e pedi socorro, né. E quando a enfermeira entrou, ela entrou com a mão na cintura e falou assim: "O que que foi?". E aí eu falei para ela, apavorada, né, eu falei: "Ai, eu preciso de ajuda, estourou minha bolsa, estourou alguma coisa, tá doendo aqui, tá doendo aqui". E ela falava assim: "É normal, você já não teve filho antes?". E aí eu respirei fundo, e aí eu falei para ela, ela falou para mim: "Olha, você não pode ficar deitada, você precisa fazer alguma coisa". E aí ela falou: "Levanta da cama". Eu levantei da cama com muita dor, fui para frente da cama, ela não colocava a mão em mim, ela não me ajudava, ela colocou um banquinho no chão muito pequenininho e um pano esticado, e ela pediu para mim sentar, só que eu não conseguia sentar no banquinho, porque era muito pequeno. E aí eu falei para ela, falei: "Tá, e se eu sentar e ela nascer e cair no chão? Porque eu não vou conseguir segurar ela". E aí ela falou para mim: "Se ela nascer e cair no chão, melhor". Nasceu. E aí aquilo eu nem sentei, porque como eu não conseguia segurar na cama para baixar, eu nem abaixei, eu já fui para a cama de novo, eu falei: "Eu não vou sentar, eu vou para a cama, eu tô com muita dor". E aí ela falou para mim: "Você que sabe, assim você vai sofrer mais". E aí ela saiu pela porta, eu deitei novamente, ela fechou a porta e ela falou para alguém lá para a sala de enfermagem, ela falou: "Ó, essa daí vai dar trabalho". E eu não entendi o que estava acontecendo, né. O meu companheiro entrou pela porta logo em seguida, e aí eu comecei a chorar, falei para ele que ele precisava me ajudar, que tinha acontecido alguma coisa, que tinha acontecido alguma coisa, e ele: "Calma, a gente está dentro de um hospital, calma, vai dar tudo certo". Ele não sabia o que estava acontecendo, né, ele não sabia o que que eu tinha passado, a indução, ele não sabia nada disso. E aí, nesse calma, a gente ficou ali das 9, né, que quando aconteceu desse estouro na minha barriga, até umas 9h45, 9h50, sozinho, sem ninguém na sala. E entrou o primeiro médico, já era 9h50, né, e eu estava com muita dor e ele entrou e falou assim: "Olha, a gente precisa te examinar, você precisa ficar quieta". E aí eu falei: "Olha, estourou minha bolsa, tá doendo aqui". E ele falava: "Calma, você tem que ficar quieta". E aí meu esposo falou assim: "Calma agora, relaxa, segura a dor e deixa ele te examinar". Nessa hora ele conta que o médico colocou o braço inteiro lá dentro, praticamente, e quando ele tirou a luva veio muito sangue mesmo. E ele já foi tirando a luva com o olho arregalado, eu lembro do olho dele arregalado. E ele não falava uma palavra, a única coisa que ele falou é: "Ela já está de 8 centímetros". E aí eu falei: "Ai, que bom, então ela vai nascer rápido, né, ajuda ela a nascer rápido". Eu queria que ela nascesse rápido. E aí ele tentou com o aparelhinho de mão ver o coraçãozinho dela, ele não conseguiu, ele pediu para pegar aquela máquina, né, cardiotoco que fala, ele pediu para trazer a máquina na sala, ele não conseguiu escutar o coraçãozinho, aquele barulho não era o coraçãozinho dela. Ele saiu da sala sem dizer uma palavra. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa e novamente a gente ficou sozinho na sala, e eu falava para o meu companheiro: "Olha, me ajuda, vai na frente, fica olhando, eu vou fazer força, ela precisa nascer, ela precisa nascer, ela precisa sair daqui". E a gente ficou mais ou menos mais 1 hora ali, sozinhos, os 2, sem nenhum monitoramento, até entrar uma outra médica. A minha barriga fazia uns movimentos muito estranhos. Teve uma hora que ela chegou a dobrar no meio. Eu nunca tinha visto isso. E era muita dor. E o meu corpo queimava, a minha vista queimava, eu não conseguia ficar com o olho aberto. E quando essa outra médica, a segunda médica entrou, que já era umas 10h30 mais, eu não consegui ver o que que aconteceu mais, eu já não estava conseguindo mais ver. Ele conta que elas tentaram colocar o aparelhinho, né, para escutar o coração, a enfermeira ainda tentou ajudar ela, e elas não conseguiram novamente. E ali eu fiquei
eu não senti mais a dor do parto, eu só senti uma queimação no corpo. Elas saíram da sala e eu lembro do meu esposo rezar muito, e teve uma hora que ele ainda saiu da sala, falou: "Espera que eu já venho". E eu lembro daquele silêncio, e tinha uma luz, assim, também, que é a única, sabe, ficava meia luz, então eu lembro, eu falava assim, eu parada, né, eu pensava que: "Nossa, uma hora vai voltar essa dor, né, e alguma coisa vai acontecer e ela vai nascer, eu vou despertar de novo alguma coisa", eu não sabia o que estava acontecendo. Eu lembro dele voltar para a sala e falar assim: "Olha, o médico falou que em 15 minutos você vai pra cesárea". E eu só virei para ele e falei: "Vai logo, porque eu não vou aguentar". E eu não sentia mais a dor da contração. E eu não me lembro, assim, de muita coisa. Eu continuei do jeito que eu estava, eu não consegui abrir o olho, e ele ainda disse que entrou mais uma médica, já era mais de 11h30, entrou uma médica alta, morena, e ela tentou ouvir o coração também. O meu marido disse que foi o mesmo barulho, não teve batimento de coração. E ele ainda falou: "Tá tudo bem?" Ela: "Tá ótimo, pai, imagina, tá tudo certo". E saiu da sala. E aí ele conta que demorou uns 20 minutos, entrou as enfermeiras batendo palma e falando assim: "Olha, chega de folia, ó, o bebê já vai nascer". E ele olhou e falou: "Ué, ela não se mexe, ela não tá nem respondendo a ninguém". E aí eu lembro que ela me levantou e ele falou: "Pega uma cadeira de rodas". E ela: "Não, não, ela vai andando, ela tá bem, imagina, ela vai andando, daqui até lá já vai dilatando, não, ela tá ótima, eu vou ajudar ela". Eu lembro que eu fui debruçada nela até a sala de parto andando, ele ficou, e quando eu entrei na sala já me sentaram rapidamente, já tinha 2 médicas e um moço, não sei se ele era enfermeiro ou era nesse, não sei o que que ele era, que ele estava do lado. Eu lembro que quando eu sentei na maca, eu não conseguia levantar meus braços, assim. Meu corpo todo estava doendo, assim, estava cansado, sabe. E eu lembro que falaram: "Olha, rápido, anestesia rápido", e a médica falou assim: "Nossa, como que ela tá ruim?". E a enfermeira que estava na minha frente falou: "Não sei, ela estava tão bem até agora, eu acho que foi do caminho que ela veio andando". E eu não conseguia falar que não era verdade aquilo, não era verdade aquilo, eu não estava bem fazia tempo. E eu lembro deles me anestesiar e eu deitei, então foi muito rápido. E eles me chacoalharam muito, 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 eles chacoalhavam, assim, a minha barriga muito. E aí quando o meu esposo entrou, né, ele disse que eu já estava aberta e que eles estavam todos apavorados, e ele ficou esperando, né, a gente ficou esperando. Me levaram para a sala da cirurgia à meia-noite. À meia-noite e 25 a Melissa nasceu. Melissa nasceu sem vida, sem um choro. Eu só escutei a médica gritar o nome dela, a médica quando tirou ela, né, eu estava com o olho fechado, porque queimava muito o meu corpo, e eu lembro dela falar: "Melissa, Mel, Mel", e sumiu. E quando eu olhei para o lado, o pai já estava com o olho todo vermelho, em choque, e eu ainda fiquei com o olho fechado, esperando escutar o choro dela, esperando acontecer alguma coisa, né. E ele saiu da sala, eu lembro que ele saiu da sala, ele demorou um pouco e logo que ele voltou, ele chegou do meu lado e falou: "Olha, ela não resistiu". E eu olhei para ele e falei: "Como assim?". E ele lembra de eu falar assim para ele: "Não vai ter mais bebê?", que a vida inteira eu esperei um bebê, eu sempre amei criança. E eu esperava ter uma filha minha, né. E ele falou que não. E nessa hora eu lembro dele olhar assim em cima de mim, aonde o rapaz estava, e ele balançou a cabeça. E eu senti um apagão, sabe. E eu segurei nele e ele falou assim, e eu falei para ele: "Eu vou morrer, eu estou morrendo". Mas é que o moço do lado, né, o enfermeiro, disse que ia me apagar, porque não era para ter falado para mim o que tinha acontecido. Então eu não tive nem uma reação de chorar, de entender o que estava acontecendo, e me apagaram. E eu vou contar bem rápido uma parte que aconteceu comigo, eu não apaguei na cirurgia. Um homem
estava comigo, e ele me levou numa sala, e a sala era escura. Eu parei na porta com ele, e a sala era escura. E lá na frente tinha uma luz, tinha uma sala branca, aonde a Melissa estava, deitada numa maca. E aí ele me mostrou ela, e ele não conversava comigo pela boca, ele conversava comigo por pensamento. E aí eu falei para ele: "E agora?", né, "E agora?". E ele falou para mim: "Ela não tá ali, ela já foi recolhida". Ele falou para mim: "Não era a hora dela", mas não tinha como deixar ela, pelo sofrimento que causaram a ela. E eu fiquei sem entender, e eu vi ela, né. E aí eu lembro dele perguntar para mim: "Você quer voltar?". E aí, quando eu entendi o que era voltar, eu pensei no meu filho do meio, no Arthur, que ele é pequeno ainda, né. E eu falei: "Eu quero, eu preciso voltar, meu filho precisa de mim". E eu voltei. Eu acho que não era para mim estar aqui também. Eu sobrevivi por milagre, eu acho que eu tive uma segunda chance. Não foi um sonho isso, foi algo real que eu vivenciei ali. Eu fiquei 3 horas na cirurgia, entre a vida e a morte. Eles, chamaram meu esposo para ver a nenê. Meu esposo acompanhou tudo, viu ela peladinha, viu eles trocando ela, limpando, pesando, medindo. Diz que ela era perfeita, ela tinha 3,660 quilos, bem gordinha. E a médica que estava com ela mostrou umas manchinhas no corpo dela e tentou fazer uma explicação para o pai, né. Ela falou assim: "Olha, pai, essas manchinhas no corpo é porque ela sofreu muito, mas ela não morreu agora. Essas manchinhas é porque ela morreu algumas horas". E eu tive uma ruptura uterina, que foi às 9 da noite. Quando eu senti aquela dor forte, foi o meu útero rompendo. E quando se tem uma ruptura uterina, se tem de 5 a 10 minutos para fazer uma cesariana de urgência, para tirar o bebê ainda com vida, né, sem sequela. E, enfim, né, mesmo que a mãe não sobreviva, porque a mortalidade materna de hemorragia, né, é muito grande, é muito alto o índice, mas eu queria que ela vivesse, né, eu queria que ela tivesse aqui. E ela não tinha, assim, problema nenhum de saúde, de nada. Ela estava perfeita, prontinha para nascer. E, enfim, ele ficou com ela, ele se despediu, ele não teve, assim, na hora de tirar foto, de nada, ele só conseguiu curtir o momento dele de conhecer a filha dele ali. Chamaram ele para cirurgia, falaram para ele que eu não iria resistir. Ele falou que ajoelhou na sala da cirurgia, disse que eu estava com todos os órgãos para fora, disse que era muito sangue, muito sangue. Falaram para ele que eu tinha perdido quase todo o sangue do corpo, se eles poderiam colocar uma bolsa de sangue, mas enfim, não colocaram. E acabaram retirando meu útero, e aí foi que cessou o sangramento e eu voltei. E eles falaram pro meu marido assim: "Olha, ela tem outros filhos?". E ele falou: "Tem". "Ah, então ela não vai sofrer tanto". E a médica que estava com a nenê falou para ele: "Ah, pai, foi melhor assim. Imagina se o senhor leva ela para casa e ela morre em casa, o trauma que o senhor não vai ter". E não é assim, né, não foi uma fatalidade. E quando eu acordei da cirurgia, eu acordei muito inchada. Então eu realmente não sabia o que estava acontecendo, eu não estava entendendo. Quando eu acordei, eu: "Poxa, é verdade", mas eu não sabia se eu tinha chorado, o que tinha acontecido, porque eu estava muito inchada, eu não conseguia fechar a minha mão, assim. Meu rosto estava inchado, eu estava totalmente diferente. E quando eu acordei, a médica falou assim para mim: "Você está sentindo dor?". E eu balancei a cabeça. E aí ela falou assim: "Olha, você teve uma complicação e a criança não resistiu,
e a gente teve que retirar o seu útero. E ela saiu. Eu não sei que complicação era essa, eu não sei o porquê que eu tive uma complicação, eu me senti culpada, eu me senti envergonhada, eu não queria acordar mais, eu queria morrer junto. Enfim, eu não queria mais nada, eu não queria ver ninguém. E o meu esposo ainda tentou que eu visse ela, né. Ele falou pra mim, ele foi tentar falar pra mim, né: "Olha, ela é tão bonitinha". E eu fiz assim, que eu não queria escutar, porque eu não sabia o que que eu ia ver. Eu não Como que eu ia imaginar que ela morreu, né. E não me prepararam, eu fiquei numa sala aonde a faxineira entrava, a faxineira entrou, olhou pra mim e falou: "Ah, é ela?". E eu não sabia o que era "é ela". E entrava um monte de enfermeira me olhando, e logo depois que ela falou, né, o que tinha acontecido ali, que ela perguntou se eu estava com dor ou não, entraram 2 enfermeiras também meio que gritando e pedindo para mim tomar um banho. Eu achei aquilo estranho, porque eu tinha acabado de acordar de uma cirurgia, e do meu primeiro parto, que foi cesárea, eu levantei só no outro dia, porque eu estava, né, eu tinha tido uma operação, e elas me levantaram, me levaram para o banheiro, me colocaram sem roupa no banheiro, eu me tremia dos pés à cabeça, eu não sabia o que que era aquela tremedeira. Depois uma outra enfermeira conversou comigo e falou que eu estava com pânico, né, estava com crise de pânico, com medo. E eu lembro que ligaram o chuveiro e colocaram um sabonetinho na minha mão e colocaram assim em mim e falaram assim: "Ó, se esfrega". E eu: "Meu Deus". E na hora que elas colocaram assim a minha mão aqui, eu escutei uma gritar: "Corre, volta". E eu olhei para baixo, era muito sangue. E aí me empurraram de novo do banheiro até a cama e foi aquele rastro de sangue. E quando me deitaram, eu tremia assim, ó, sabe. E aí veio uma enfermeira e falou assim: "Vocês são louca, não pode". E aí falaram: Vem aqui que eu vou fazer o curativo de novo", e me amarraram de novo. Eu sei que nessa hora eu poderia ter tido mais uma hemorragia, enfim, não ter resistido realmente. Eu não sei se eles queriam acabar o serviço, ou se troca de plantão eles não têm todas as informações, eu não sei o que aconteceu naquele hospital. Eu sei que eu não consegui ver ela, logo depois que eu deitei, veio uma assistente social apenas com uma guia amarela, que era o atestado de óbito, não fizeram autópsia nela, e ela só falou assim: "Olha, pai, você tem que sair daqui e fazer o enterro". E eu não queria ficar sozinha ali, só que eu já não falava mais, então a única coisa que eu falei para ele era para não sair dali, para ficar comigo. E aí a assistente social falou assim: "Olha, se vocês não fizerem o enterro em 30 dias, o corpo vai ficar no frigorífico, né, na refrigeração, e se vocês não fizerem o enterro, a gente faz o descarte". E eu não acreditei de estar escutando aquilo. Então e ela só falou assim: "Ah, e ela precisa ver". Então esse "precisa ver", o que que eu ia ver? Então eu fiquei com medo, eu não tive uma preparação. Veio uma psicóloga conversar com a gente, só que a psicóloga ficava perguntando da minha vida, dos meus filhos. Como é que eu ia pensar no meu filho uma hora dessa? Como é que eu ia pensar na minha casa? Eu não queria conversar, eu queria entender o que estava acontecendo, mas ninguém quis me explicar. E me levaram para uma ala obstétrica, a única coisa que me fizeram foram não me levar para a maternidade. Eu fiquei num quarto com uma senhora que tinha operado a mama só que ali eu já não era mais mãe, ali já não tinha mais um bebê. Então, quando eu ia para o banheiro, né, que meu marido teve que fazer tudo para mim, tudo, porque nenhuma enfermeira ficou ali comigo, nenhuma. Nem antes, nem durante, nem depois. Então, se ele tivesse saído dali, eu não sei o que que ia ser de mim. E quando eu ia no banheiro e eu não via sangue, eu achava aquilo estranho, porque a mulher tem o período de sangramento depois do parto, né, e eu não conseguia falar. E eu deitava na cama e eu queria não acordar mais. Eu não queria mais acordar, eu não queria conversar, eu não queria nada. Eu só tentava ficar com o olho fechado, eu lembro de eu ficar olhando para a parede os dias que eu fiquei,
E quando eu tive alta, foi muito rápido, né, foi praticamente uma cesárea, eu tive 3 dias, eu fui embora. Não fiquei nem de observação, eu estava em risco, mas me mandaram embora. Então eu tive que tomar as injeção em casa, foi tudo em casa. Eles quiseram se livrar logo de mim, e a única coisa que eu lembro que eu falei, foi que entrou uma médica para me dar alta no quarto, e eu olhei para ela, eu não sei o que que eu queria escutar, mas eu olhei para ela, e falei para ela: "E agora?". E ela virou para mim e falou assim: "Agora você só não menstrua mais, pode seguir sua vida". E ali eu fui embora, e ali eu saí. Quando eu saí da porta da maternidade, que eu olhei, que meu marido foi buscar o carro, os passarinhos cantando, lá é cheio de árvore, pessoal andando de bicicleta, de carro, entrando, saindo, e a minha vida tinha acabado. Eu não sabia nem como eu ia chegar em casa sem ela. Por que que eu estava saindo daquele hospital? Por que que a vida continuou e para mim não, sabe? E eu fui embora, pedi para enterrar ela sem velório, apenas o meu marido foi, a minha mãe, o meu filho mais velho foi. Foi muito triste chegar em casa, porque meu filho, quando viu o carro, ele desceu, chegou no carro e falou: "Mãe, cadê ela?". E ela não estava junto. Então, é difícil passar pelo que eu passei. Eu iria aceitar se fosse uma fatalidade, se fosse algo que, aconteceu realmente, mas o que aconteceu comigo não foi uma fatalidade, foi uma crueldade, foi, ocasionado, né. Eu não tive dificuldade para fazer o atestado de óbito com o nome dela, porque aqui em Santa Catarina eles seguem uma norma que os pais podem optar de colocar o nome, então eu não tive, dificuldade de colocar o nome. Ela tem o registro de óbito, mas ela tem o nome. No túmulo dela, no cemitério, tem o nome dela, ela tem um nome, ela existiu. Ela não nasceu com vida, mas ela viveu 9 meses na minha barriga. Então ela teve uma vida. Curta, mas ela teve. Ela tem toda a importância do mundo para minha família, para mim. E hoje eu luto por justiça. Eu 20 dias depois que eu estava me recuperando, né, ainda, eu fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência, entrei com todos os trâmites para entrar com uma advogada, procurei uma advogada especializada em violência obstétrica para me acompanhar, e o processo está rolando, né, há um tempo, aconteceu em agosto de 2020. Melissa nasceu dia 27 de agosto de 2020, dia do psicólogo, e faz 2 anos e vai fazer 2 anos e 10 meses que isso aconteceu. E eu tô na luta, eu tento seguir a minha vida, né, o que me move hoje, estar aqui viva, bem, são meus filhos e é ela, porque enquanto eu viver, ela vai viver em mim, e todo mundo vai conhecer a Melissa através de mim, mesmo eu não podendo mostrar ela, e eu luto para que ninguém mais passe por isso, o que eu passei é desumano, sabe. Não tem explicação o que aconteceu comigo, não são condutas médicas normais. Então eu jamais vou aceitar o que aconteceu foi uma fatalidade, não foi. E eu fiz a petição para essa manifestação popular, né, ela já tem quase 10.000 assinaturas, e eu E como é coloco a que minha a gente cara, vou faz pra ajudar na assinatura, querida? Ajuda a no meu gente Insta também. no meu Instagram tem um link, né, que vai direto na petição, mas se colocar no Google Justiça para Melissa, hashtag Justiça para Melissa, tem todas as reportagens que eu fiz, tem a petição direto,
Então é muito fácil ali você acessar os conteúdos, porque desde que aconteceu eu tô atrás. Melissa já salvou muitas vidas, porque vieram muitas mulheres através de mim, vieram muitas enfermeiras que mudaram suas condutas, né, então o próprio hospital em si, eu estou sabendo que mudou um pouco a maneira de agir com as grávidas, né, então, não está sendo em vão, assim, vamos dizer. Eu carrego o nome de muitos bebês que infelizmente também sofreram essa violência e as mães não têm condições, né, física, psicológica para entrar com processo, para entrar com uma ação. Então, através da justiça pela Melissa, eu vou fazer por muitas outras. Então essa luta não é só por mim, essa luta também é para que a minha sobrinha não passe por isso, para que as próximas meninas, né, as próximas mamães não passem por isso, os próximos bebês venham a nascer saudável e bem, sem nenhum tipo de violência. E eu estou aqui para isso, eu jamais eu posso me calar diante do que aconteceu. Não é fácil, mas E olha, Raquel, você é um exemplo de uma pessoa que eu falo que extrai flor de pedra, porque você cria uma luta e busca realmente mudar e transformar a sua dor, até pelo amor pela Melissa e por muitas outras pessoas. É uma dádiva ver você lutando por essa causa, né? Apesar de todo o sofrimento, de toda a crueldade, de toda a sensação de desamparo que você, né, injustamente recebeu, né? A gente ouve e eu ouço a tua história e fico bastante emocionada e comovida, né? E realmente eu faço questão de endossar o quanto é importante, né, você trazer, né, essa petição, né, trazer uma voz ativa para atitudes de crueldade, né? Eu ouvindo a tua história, eu fico pensando, não é possível a gente estar, né, ainda hoje com esse tipo de atitude desumana, né, e o quanto é louvável o que você tem feito, minha querida. Eu só tenho que te agradecer. E eu gosto de ver esse sorriso quando eu acabei de te falar, te agradecer, né? Eu gosto mesmo. eu que agradeço, eu não tenho nem palavras. Não é fácil, eu acompanho um grupo de mães, né, eu sou acompanhada por um grupo de luto, né, de mães de luto, já há muito tempo, e de 15 em 15 dias a gente tem reuniões, né, aonde a gente entra, desabafa, e toda vez que eu entro tem uma mãe nova que perdeu seu bebê por causa de uma violência, por causa de uma desatenção, de uma falta de cuidado, de tudo isso e acaba ocasionando. Então é uma violência normalizada. Então são condutas que, não, só porque são feitos por médicos e enfermeiros, são estudados, é certo, e não é, a gente sabe que não é. Então é uma luta difícil, mas eu estou aqui para isso, eu jamais vou me calar, eu exponho, ainda tem pessoas que falam: "Nossa, você ainda está nessa?". Eu ainda estou nessa, sempre estarei. Eu ainda choro, eu ainda vejo são os gatilhos, né, do dia a dia, um bebê. Eu ainda não cheguei perto de bebê, fazem 2 anos e dez meses, eu não consegui chegar perto de bebê, não consigo pegar num bebê, porque eu não vi ela. Então, eu estou trabalhando isso em mim, mas não é fácil. Não é algo que cure, é algo que eu vou trabalhar minha vida inteira em mim, vou ter que conviver com a ausência e a saudade dela. Mas enquanto eu viver, a Melissa vai viver dentro de mim e as pessoas vão conhecer os meus 3 filhos, Marcelo, Arthur e Melissa, e eu vou continuar seguindo em frente por eles.
E eu sou testemunha, né, do quanto você inspira as pessoas, né? Quando a gente estava no oráculo, uma das enfermeiras trouxe, né, muito assim em termos de atitude. Olha, depois que eu te ouvi, Raquel, eu nunca mais vou fazer a mesma coisa, né, do que eu fazia. Eu não tinha ideia da necessidade, né, e assim, de nomear, de tratar com mais carinho essa situação do luto, essa situação traumática, né, e principalmente diante de tanto sofrimento. Não é possível, né, diante de tanto sofrimento, as pessoas se isentarem do acolhimento, né? É muito do que nós conversamos lá no oráculo, né? E você realmente, assim, não se cale mais. Não se cale, minha querida. Eu acho que você começa a ser porta-voz, realmente, como você falou, de muitas dores, de muita desumanidade, né? Que você tem trazido realmente essa causa, essa lição para a gente. Que a gente não pode se calar diante de violências. E você realmente tem trazido lindamente, né? Essa ideia de você falar, eu tenho 3 filhos, né? A Melissa vive em mim, né? Isso também é uma forma muito inspiradora da gente lidar com o luto. Então, olha, minha querida, só realmente endosso o meu agradecimento por você fazer tanto por tantas pessoas, né? E você, né, por meio de ser mãe de Melissa, tem acolhido muitas outras mães e muitas outras filhas e filhos que sofreram e sofrem ainda hoje. Queria que você me Chegam contasse. para mim, chegam muitas mães para mim, né, e eu acabo acolhendo elas também, e acabam acolhendo as dores, até ensinando um pouco, né, que é importante nomear os filhos, que é importante incluir os filhos na família. Geralmente, nem a nossa própria família sabe lidar com o luto, né, então acaba que: "Ai, eu não vou falar porque ela vai sofrer mais". E não, tem que falar, né, tem que se sentir confortável de lembrar da pessoa que se foi. Como eu lembro da minha avó que se foi, e a gente tem fotos e a gente conversa, ela também, então ela é da família, e eu acabo também acolhendo muitas dores. E é para isso que eu estou aqui hoje. Não Isso também me transformar dá essa dor força. em um tabu, né? Porque isso é o engano que a gente tem, né? A gente fala, bom, se eu não falar, eu não vou provocar dor, a dor já existe, né? Então, realmente, a gente precisa trazer à tona, precisa ter lugares que você possa falar da Melissa, do seu luto, da sua dor, e isso é importantíssimo, né, Raquel? Queria que você É, me até o contasse. que está me ajudando bastante agora é a minha formação da doula da morte, né. Que eu Perfeito, estou é aprendendo exatamente isso. bastante também a lidar com o meu luto, a conhecer todo esse trajeto de morte, de vida, e com isso, né, junto com a minha história, poder transformar outras vidas, né, ajudar, porque fatalidades a gente sabe que acontece, só que como a gente lida com esse final, com essa despedida, né, com todos os sentimentos, com tudo que a gente vai lidar depois, é único também, como o nascimento, né, o nascimento e a morte são fatores únicos que a gente vai ter na vida, e são Tá. nossos, então cada um vai ter o seu, mas compartilhar isso, saber entender, né, é um processo também magnífico. Eu estou bastante feliz de ter encontrado, né, essa doulagem, né, que a gente nada mais é do que a gente doula, a ao longo da nossa vida a gente doula várias mortes, a gente doula a nossa própria morte, então a gente tem um pouquinho disso em cada um, né. É exatamente isso que eu ia perguntar para você, o que é ser doula da morte? Para as pessoas que não conhecem, né, conta um pouquinho para a gente, e como é que você A vai doula trazendo esperança para as pessoas em relação a é, ser doula da morte? tem a doula de nascimento, que ela faz todo o processo do nascimento, né,
o processo de ajudar os pais, né, de incentivar, de essa nova vida que vem vindo, né. A doula da morte faz o processo de final de vida, né. Ela auxilia os parentes também nessa despedida, auxilia a pessoa que está no seu fim de vida a ter as suas vontades estabelecidas, né, respeitada, como que a pessoa quer ter um final de vida respeitoso, como quer que lidem com isso, porque não é só uma vida que se vai, né, a família inteira sofre, vai um pouquinho de todo mundo da família junto com essa pessoa. Então, precisa ter esse cuidado, precisa ter esse amparo, esse carinho, esse respeito. Então, a doula da morte é o que acompanha nesse fim de ciclo, né, fim de vida. E é nessa que eu quero entrar com o acompanhamento que eu não tive. Eu não tive o entendimento de se despedir da Melissa, de poder tirar uma foto, de poder ter um fiozinho de cabelo dela, uma impressão das mãozinhas dela, né. Eu não tive, o entendimento de que eu poderia ter eu colocado uma roupinha nela, ter vestido a minha filha, ter feito um velório. Eu não estava entendendo, de ter trazido a família para conhecer ela, para se despedir, né. Hoje eu tenho a caixinha da memória, né, que são as coisas que ela iria usar, que eu guardo. E dos meus filhos eu aprendi a ter essa caixa de memória de todos, né. Eu tenho a minha caixa de memória, que eu tenho meus brinquedos que eu tinha quando era bebê, eu tenho algumas roupinhas minhas de bebê, e de cada filho meu eu também tenho. E eu adoro mexer, eu adoro lembrar de uma roupinha que o meu filho usou e o outro usou também. Então, ensinar isso para as pessoas, a guardar essas memórias afetivas, é também muito importante. É importante porque houve uma existência, e isso é muito importante, né. Raquel, eu queria que você falasse o significado da vida para você, depois de tanta violência e depois né, de tudo que você passou, e trazendo esta fala, trazendo esta causa, buscando por justiça. O que é a vida para você, minha querida? Ah, não sei dizer, não sei se eu vou conseguir explicar, mas a vida é seguir, seguir. A gente nasce, a gente tem um caminho, né, a seguir, né. Então eu tive eu tinha alguns pensamentos do que, né, eu não tenho uma religião, assim, mas eu sigo algumas diretrizes, vamos dizer, né, eu conheço a espírita, conheço todas as religiões, eu acredito em Deus, acredito que o nosso corpo é a nossa casa, né, a quem eu tenho que recorrer, eu dentro de mim eu recorro, ele vai me responder, é o meu Deus. Então, eu acredito que ele tem o caminho da nossa vida, né, tem os percalços, mas ele tem o caminho da nossa vida. E a nossa vida não é sofrimento, a gente não veio aqui para sofrer, a gente veio aqui para viver, para ter nossos filhos, para fazer uma história, um caminho. E é o que eu estou tentando fazer, é que eu quero ser lembrada com muito amor, como eu tento passar, né, da minha filha. Viver é uma luta, não é fácil, né. A gente não vive sozinho, a gente não vive só pra gente, né, a gente sempre vive para os outros também, e a vida é isso. É É, única, né, e aí você traz uma coisa muito bonita. É difícil de explicar, porque viver não se explica, né? É essa luta diária, essa possibilidade de você se refazer e se reinventar a todo momento e todos os instantes, né? E claramente você é uma pessoa que se refaz, que se reinventa e oferece missão, inclusive, e motivação para que as mães possam continuar apesar de tanta dor e de tanto sofrimento, minha querida. Olha,
Eu gostaria que você trouxesse palavras de esperança, se é que dá para falar em esperança, né, para algumas mães que estão vivendo, ou que acabam de viver esse tipo de violência como você viveu, né. Queria que você trouxesse algumas palavras para elas. É, a minha luta não é sozinha, né, então o que eu digo é que quando a mulher se sente violentada, violada de algum modo, de algum jeito, ela tem que denunciar. A denúncia não serve para fazer um processo, para entrar com processo, a denúncia serve para ver uma investigação e para ter uma investigação para não acontecer novamente, né, porque a maioria das mulheres vão ter outros bebês. Então, eu creio que ninguém quer passar por isso. Ninguém deveria passar por isso, né. E perder um filho não é fácil, não é algo que a gente espera, ninguém espera, mas a gente tem que continuar. É que nem eu digo, nossos filhos vão sempre viver dentro da gente, e a gente ainda tem um caminho ainda, né, para percorrer, então a gente tem que seguir, né. Essa dor vai ficar, ela vai ter um lugarzinho, ela vai se acomodar aqui, vai sempre ser um ferimento que vai estar ali doendo, mas a gente tem que seguir, por eles, né, por eles. Eu digo que não é só pela gente, depois que a gente vira mãe, a gente a gente não fica mais sozinha, mesmo que a gente tenha a ausência do nosso filho, né, aqui em vida, né, com a gente, mas a gente não é mais sozinha, então a gente tem que seguir por todos, assim. Eu sigo pelos meus que estão aqui e por ela, e por mim, porque eu também estou aqui ainda. Eu também sou a Raquel, também ainda tenho as minhas vontades. Então, eu falo que eu sobrevivo, mas o sobrevivo tem o vivo ali, então eu também vivo com toda a garra e amor do mundo. Raquel, gratidão pela tua vida, pela tua luta, pela tua missão. Gratidão por ficar conosco nesse momento, nesse café com Karina, para trazer inspiração e convidar todas as pessoas a te seguirem e realmente fazer jus à tua causa e à causa de muitas pessoas que ainda sofrem por desumanizações, atitudes de crueldade. E eu te agradeço, agradeço muito por me dar esse privilégio de estar com você. Um beijo, minha querida. Gratidão a todos que Um estão beijo. nos assistindo também. Um beijo. Obrigado, Obrigada, minha querida. obrigado. O prazer foi todo meu estar com você. Um beijo para todos e a gente encerra este café com Karina.